Você está no Gólgota. O chão treme sob seus pés como se a terra tivesse engolido um grito e agora estivesse devolvendo em ondas. Sua boca está seca. A garganta arde, não só pelo pó, mas pelo que seus olhos veem. Jesus está pendurado, e cada respiração dele parece uma guerra. Os insultos batem nele como pedras. Se é filho de Deus, desça. Alguém grita, e o grito arranha o ar. Você ouve choro também, choro abafado, de quem não tem mais força nem para cair no chão. E a cruz não é só madeira. É um poste de vergonha cravado na sua consciência. Jesus levanta o peito com dificuldade, como quem puxa ar através de um mundo inteiro. A pele dele está rasgada. O sangue escorre em caminhos que a poeira tenta beber. Os olhos dele não estão apagados. Estão cheios de algo que ninguém ali consegue nomear sem tremer. Você pensa, quanto ainda falta? E é aí que a respiração dele muda. A luta muda de som. Não é mais só dor, é decisão. Ele puxa o último fôlego como quem segura a história pelo colarinho. E então, como diz em Mateus capítulo 27, versículo 50, e Jesus, clamando novamente em alta voz, entregou seu espírito. Entregou. Não é perdeu. Não é tiraram. É entregou. No instante em que essa palavra invisível atravessa o céu, algo invisível atravessa também a cidade. Você nem tem tempo de processar, porque o mundo responde. Do outro lado, dentro do templo, homens que vivem de rotina sagrada congelam. O incenso está no ar, e por um segundo tudo parece normal, até não parecer. Um som nasce no lugar onde ninguém espera som. Um rasgo. Não é um rasgo pequeno. É um rasgo que se impõe. Um rasgo que fala. Um rasgo que parece gritar sem boca. E você corre com eles. Você corre porque a vida inteira te ensinaram, aqui tem limite. A vida inteira te ensinaram que existe um lugar onde só um homem entra, e só em um dia, e só com sangue. Mas agora o limite está cedendo. E você vê, como diz em Mateus capítulo 27, versículo 51, naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, e as rochas se partiram. De alto a baixo. Não é uma mão humana subindo, tentando alcançar o que não alcança. É como se o alto descesse, e abrisse. E a pergunta rasga você por dentro junto com o tecido. Se o véu se rasga, o que acontece com o pecado que ele escondia? E com a presença que ele guardava? Porque esse véu não é decoração. Esse véu é aviso. É a última linha entre o santo e o mortal. É o lembrete diário de que você é impuro demais para encostar na santidade sem morrer. E agora, ele está aberto. Seu coração bate rápido e suas mãos ficam úmidas. Você sente o instinto de recuar. Você sente a mesma coisa que sente quando a culpa te pega desprevenido. Eu não posso estar aqui. Mas não é você que está abrindo. É Deus. E para entender o peso desse rasgo, você volta na memória, não como quem estuda, mas como quem revive. Você volta para o dia mais perigoso do calendário, o dia da expiação. Você sente o cheiro do sangue antes de ver o sangue. O cheiro tem ferro, tem vida derramada. Você vê o sumo sacerdote. Ele não está relaxado. Ele não está sorrindo. Ele não está confiante do jeito leve. Ele está tenso do jeito santo. A roupa dele tem sinos. Pequenos. Metálicos. Eles não são enfeite. Cada som é um sinal de sobrevivência. Um passo. Um tilintar. Outro passo. Outro tilintar. Você prende a respiração com ele. A mão dele segura a bacia com sangue, e o sangue balança como se também tivesse medo. A outra mão toca o peito, como quem verifica: meu coração ainda está inteiro. E o pensamento dele é uma tempestade silenciosa: não posso errar. Não posso entrar de qualquer jeito. Não posso pensar qualquer coisa. Não posso carregar orgulho para dentro. Porque ele sabe o que você sabe: ali dentro não é um lugar. Ali dentro é alguém. E a palavra dá nome ao risco.
Você ouve como se estivesse acontecendo agora, mas somente o sumo sacerdote entrava no segundo tabernáculo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância, como diz em Hebreus capítulo 9, versículo 7. Apenas uma vez por ano. Nunca sem sangue. Então imagine a tensão do passo. Imagine a garganta seca. Imagine a lembrança dos homens que já tentaram se aproximar de Deus do jeito errado. Imagine o peso de saber que o erro não é vergonha social. O erro é morte. Ele entra. O véu está diante dele como uma muralha de tecido. A mão dele treme por um segundo, um tremor que ele odeia, porque revela que ele é humano. Ele fecha os olhos. Ele respira curto. E atravessa. Lá dentro, o silêncio tem densidade. Você sente como se o ar fosse mais pesado, como se cada molécula tivesse uma reverência própria. O sumo sacerdote não olha para os lados. Ele não explora. Ele não aproveita o momento. Ele cumpre. Ele súplica. Ele se esconde no sangue. E você percebe, o próprio sistema está dizendo o caminho ainda não está aberto. Não é Deus sendo cruel. É Deus sendo santo, e o homem sendo quebrado. E Hebreus coloca isso em palavras que doem e iluminam. O Espírito Santo estava mostrando com isso que o caminho para o lugar santíssimo ainda não havia sido manifestado enquanto o primeiro tabernáculo ainda estivesse de pé, como diz em Hebreus capítulo 9, versículo 8. Ainda não havia caminho. Você sente o impacto dessa frase na pele, porque de repente você não está só no templo antigo. Você está dentro da sua própria vida. Você também tem seus véus. Você também aprende a viver do lado de fora. Você sabe falar de Deus sem encostar nele. Você sabe cantar sobre presença sem entrar nela. Você sabe fazer promessas para tentar se sentir digno. Você acorda e pensa, eu vou mudar. Eu vou ser melhor. Eu vou me organizar. Eu vou parar com isso. Mas à noite, quando o silêncio chega, a culpa te puxa pelo tornozelo e sussurra, você não entra. E você percebe que o problema não é falta de religião. É falta de passagem. É fome de presença e prisão de pecado. E então, você volta correndo para o instante do rasgo. Porque o rasgo não é um detalhe. É um anúncio. O templo inteiro fica exposto. A separação que parecia eterna fica pendurada em fiapos. O véu, que a vida inteira diz até aqui, agora grita venha. E você presta atenção no que o texto não deixa você esquecer. Rasga de alto a baixo. Não começa no chão. Não começa com homens desesperados escalando santidade. Começa lá em cima. É Deus fazendo o caminho que o homem não faz. E é aqui que outra história, séculos antes, começa a latejar por baixo desse rasgo. Porque muito antes de um véu se romper no templo, um mar se abre no deserto. Você está com Israel, e não dá tempo de poesia. O pânico é urgente. A garganta do povo está cheia de poeira e medo. Crianças choram, velhos tropeçam, e todo mundo olha para trás. Porque atrás vem o exército de Faraó. O som é aterrador, rodas, cascos, gritos de soldados. Você sente o coração bater na língua. E na frente tem água. Água demais. Impossível. Um limite. Um até aqui. Você ouve gente falando que a alma fala quando encurralada. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? A acusação cai em Moisés como uma pedra. Moisés engole seco. Por um segundo, a liderança dele parece pequena demais para aquele momento. Mas então ele se firma. Não com arrogância. Com dependência. A voz dele sai firme porque ele sabe que, se Deus não agir, ninguém ali vira história, todo mundo vira cadáver. Ele fala, e a fala parece cortar o pânico. Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Ele olha para o mar como quem olha para um véu. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. A mão dele segura o cajado. O couro do cabo está gasto. O suor dele escorrega pelos dedos. Ele levanta o braço e sente o ombro arder. E naquele instante, você não vê só um homem. Você vê uma ordem do céu atravessando um corpo humano.
E o texto não deixa dúvida do movimento de Deus. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar, tornando em terra seca, com forte vento oriental que soprou toda aquela noite. E as águas se dividiram, como diz em Êxodo capítulo 14, versículo 21. As águas se dividiram. Não é um truque, não é coincidência. É abertura, é passagem. Você sente o povo hesitar, porque quando Deus abre um caminho, às vezes a fé precisa dar o primeiro passo no impossível. Um homem põe o pé. O chão está úmido, mas firme. Outro põe. Uma mãe puxa o filho. Uma criança olha para a parede de água e arregala os olhos, como se o oceano tivesse virado uma muralha viva. Você ouve o som, a água segurada. Um rugido preso. Você sente o cheiro salgado e a tensão de caminhar com morte ao lado, porque se aquilo cair, não sobra ninguém. Mas o caminho está ali. E a palavra diz: os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com uma parede de água à direita e outra à esquerda, como diz em Êxodo capítulo 14, versículo 22. Parede à direita. Parede à esquerda. O impossível está contido pela mão de Deus para que o povo passe. E então Faraó entra atrás. Porque o inimigo sempre acha que pode usar o caminho que Deus abre para te destruir dentro dele. Os egípcios avançam. O barulho cresce. O chão treme com os carros. Você sente o terror subir de novo. E se eles alcançarem a gente aqui no meio? Mas Deus não abriu um caminho para te deixar no meio. Deus abre caminho para concluir livramento. E quando o último israelita sai, quando o último pé pisa do outro lado, Moisés estende a mão de novo, e o mar volta. O som é colossal. É como se o juízo tivesse voz. E o inimigo some dentro daquilo que tentou dominar. Agora volta para o templo. Porque o mesmo Deus que abre o mar para tirar escravos do Egito, agora rasga o véu para tirar pecadores do lado de fora. O que o mar é para Israel, o véu é para a humanidade, uma barreira que diz você não passa. E Deus não está pedindo que você nade com suas forças. Ele está abrindo. Ele está rasgando. Ele está fazendo passagem. E quando Jesus entrega o Espírito, Mateus 27, 50, o Pai responde rasgando o símbolo máximo da separação, Mateus 27, 51. Mas aqui o detalhe é mais profundo. O véu não rasga porque Deus relaxa a santidade. O véu rasga porque a santidade é satisfeita. O sangue não é mais o sangue de um animal repetido. Agora é o sangue do Filho. E Hebreus entra na cena como fogo que não queima, mas ilumina. Quando Cristo veio como sumo sacerdote, ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, não pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, obtendo eterna redenção, como diz em Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Uma vez por todas. Pelo próprio sangue. Você sente a mudança no seu estômago. Porque se é uma vez por todas, então não é mais um talvez. Não é mais um quem sabe esse ano dá certo. Não é mais um vou tentar ser digno. É feito. E então o convite explode, não como religião, mas como porta aberta. Você ouve como se o rasgo estivesse acontecendo dentro do seu peito. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, como diz em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Plena confiança. Novo e vivo caminho. Por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então o véu não é só tecido rasgado. É carne ferida. É Cristo sendo o caminho aberto com o próprio corpo. E agora, sem você perceber, outra cena começa a se aproximar do seu coração, porque séculos depois do mar, e dias depois da cruz, um homem chamado Pedro enfrenta outra água. A noite está pesada, e o barco está apanhando de ondas como se cada golpe fosse uma pergunta: você confia mesmo? Os discípulos remam e não saem do lugar. O braço queima. A mão escorrega no remo. O medo vira suor frio. E então eles veem uma forma andando sobre as águas. Não é metáfora. É terror. O grito sai antes do pensamento. É um fantasma. Mas uma voz atravessa o caos. Não é uma voz que compete com a tempestade.
É uma voz que governa a tempestade. Coragem! Sou eu. Não tenham medo, como diz em Mateus capítulo 14, versículo 27. E Pedro sente o coração bater como tambor. Ele quer crer, mas tem medo de crer. Ele quer se aproximar, mas a lógica dele grita: isso não dá. Então ele fala. E a fala dele é ousada e frágil ao mesmo tempo: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. É Mateus capítulo 14, versículo 28. E Jesus responde com uma palavra que parece simples demais para o tamanho do impossível: venha. Mateus capítulo 14, versículo 29. Venha. Você sente Pedro colocar o pé fora do barco. O ar bate na pele molhada. O barco balança e tenta puxá-lo de volta como um velho vício. Fica onde é seguro. A mão dele agarra a borda por um segundo. Ele olha para Jesus. Os olhos dele procuram uma garantia. Ele não encontra uma ponte. Ele encontra um rosto. E ele pisa. A água recebe o pé como se fosse chão. O cérebro dele não entende. Mas o corpo dele obedece. Ele dá mais um passo. E outro. A onda tenta subir na canela, mas não engole. O vento bate no rosto dele. E por um segundo, Pedro está vivendo o que ninguém vive. Ele está indo até Jesus pelo impossível. Mas então, ele olha para o lado. Ele mede o vento. Ele calcula o tamanho da ameaça. A fé dele muda de foco. E o corpo dele sente. A água deixa de parecer chão. O frio sobe. O peso puxa. O peito aperta. E ele começa a afundar. O grito dele sai cru, sem liturgia: Senhor, salva-me, como diz em Mateus capítulo 14, versículo 30. E Jesus não dá palestra. Jesus não dá bronca longa. Jesus age. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. Mateus capítulo 14, versículo 31. Imediatamente. A mão de Jesus fecha no pulso de Pedro com força. Você sente a firmeza. Você sente a realidade. O que sustenta Pedro não é a habilidade de andar sobre as águas. É a mão de Cristo. E agora junta as três águas da história. O Mar Vermelho abre para escravos passarem. As águas da tempestade se tornam chão sob os pés de Pedro quando ele olha para Jesus. E o véu se rasga para pecadores entrarem. É sempre a mesma assinatura. Deus não está te chamando para provar que consegue. Deus está abrindo caminho e estendendo a mão. O problema do seu coração não é que você não tenta. É que você tenta do lado de fora. Porque o véu ainda existe dentro de muita gente, mesmo depois de rasgado no templo. É o véu da vergonha. É o véu do desempenho. É o véu do quando eu melhorar, eu volto. Mas o convite está escrito, vivo, pulsando. Assim, aproximemo-nos de Deus com coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Aproximemo-nos. Não é fique no pátio. Não é assista de longe. Não é mande alguém mais santo falar por você. É você. É agora. É perto. E o diabo vai tentar fazer você esquecer o sentido do rasgo. Ele vai tentar costurar de novo com linhas de acusação. Você não merece. Você repetiu o erro. Você prometeu e caiu. Você não é como aqueles crentes. Mas ninguém costura o que Deus rasga. O véu rasga de alto a baixo. Não é você se justificando. É Deus te convidando. E isso muda sua identidade. Você não é mais visitante do lado de fora. Você não é mais um pedinte tentando comprar atenção divina com esforço. Você é alguém por quem Cristo paga com sangue. Você é alguém chamado para dentro. Agora, escuta, porque eu quero aterrissar isso na sua semana, no seu quarto, na sua rotina. Você acorda e o mundo grita por recomeço, metas, prazos, disciplina, performance. Você tenta ajustar o exterior. Mas o que te sufoca não é agenda. É separação. Você tenta orar, mas sente que a oração bate num teto.
Você abre a Bíblia, mas a culpa sussurra: hipócrita. Você entra na igreja, mas por dentro se sente do lado de fora. E hoje o Espírito Santo está te colocando diante do véu rasgado, não como teoria, mas como passagem. O veredito espiritual é este: o acesso está aberto porque Jesus é suficiente. Você não se aproxima porque ficou perfeito. Você se aproxima porque foi recebido. Você não entra como escravo tremendo sem sangue. Você entra como família, comprado pelo sangue do Filho. O espelho é claro: toda vez que você se esconde de Deus por vergonha, você está agindo como se o véu ainda estivesse inteiro. Toda vez que você tenta se consertar primeiro para depois se aproximar, você está tentando costurar um tecido que o Pai já rasgou com poder. E o convite é simples, forte e vivo: pare de orar do lado de fora. Pare de negociar amor. Pare de esperar o dia ideal. Entre. Se você consegue, agora, aí mesmo onde você está, faz uma coisa no seu coração: olha para Jesus. Do jeito que Pedro olha quando grita: Senhor, salva-me. Do jeito que Israel anda quando não existe ponte. Do jeito que o pecador se aproxima quando o véu está rasgado. E eu oro com você, não como fórmula, mas como resposta a essa porta aberta. Senhor Jesus, eu confesso que eu vivo do lado de fora por medo, por culpa e por vergonha. Mas hoje eu ouço tua palavra dizendo que o véu se rasga, e o caminho se abre pelo teu sangue. Eu me aproximo. Eu não confio na minha força. Eu confio na tua obra. Purifica minha consciência, segura minha mão quando eu afundar, e me traz para perto do Pai. Em teu nome, amém. E agora, em nome de Jesus, eu declaro sobre você: aquilo que Deus abriu, ninguém fecha. Aquilo que Cristo comprou, ninguém acusa com sucesso. E aquele que se aproxima com coração sincero, encontra um Pai de braços abertos. Se essa palavra queimou no seu peito, escreve aqui nos comentários: o véu rasgou, eu me aproximo. E compartilha com alguém que ainda está vivendo do lado de fora. Aqui é o evangelista Lu Martins, do Palavra Pura, e que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.